Bruno Lever é advogado, membro da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB-MG. Doutor, boa tarde. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, ouvintes. Todo cidadão tem direito a serviço público de qualidade. A lei estabelece que é direito do consumidor a adequada prestação de serviço público. Pode-se afirmar que todos os serviços públicos são relação de consumo, doutor? Então, Eduardo, nem todo serviço público é relação de consumo. Só aquele serviço público que a gente consegue individualizar para quem está sendo prestado e que é remunerado a cada uso por tarifas, pode ser considerado serviço público, como pedágio, energia elétrica, água. Agora, quando a gente está falando de serviços que são remunerados por impostos de uma forma geral e que a gente não consegue individualizar o usuário, aí não é serviço público, como é o caso de educação pública, saúde pública, segurança pública, não são relação de consumo. E o Estado, ele pode ser considerado fornecedor? O Estado não pode ser considerado fornecedor, Eduardo, justamente porque grande parte dos serviços deles são remunerados por impostos. Normalmente é a concessionária de serviço público remunerada por tarifa que vai ser considerada fornecedora. E o Estado fiscaliza ou deveria fiscalizar as empresas privadas que prestam serviço público? Sim. Como as empresas vêm para auxiliar o Estado na prestação de um serviço público, muitas vezes essencial, o Estado fiscaliza essas empresas por meio de agências reguladoras, como a Anatel, a ANEEL, a ANAC, a NTT e várias outras que vão fiscalizar a forma como essas empresas desempenham as atividades públicas, esse serviço público. Ô, doutor, quais são os principais direitos do consumidor de energia elétrica? Porque luz todo mundo precisa. Exatamente. São direitos do consumidor de energia elétrica. Responder apenas pelos seus débitos, ou seja, a concessionária não pode condicionar a ligação de uma unidade consumidora ao pagamento de um débito cuja responsabilidade não é do interessado, do consumidor. Além disso, ele tem direito de escolher 6 opções de data de vencimento da sua conta. Tem direito de ter a sua luz de volta no máximo em 4 horas, caso ela tenha sido cortada indevidamente. Ter a sua energia restabelecida em até 48 horas depois de cessado o motivo do corte. Por exemplo, ele não pagou, a companhia cortou a luz dele. Se ele pagar, avisa a companhia, ela tem até 48 horas para restabelecer a luz na casa dele. E o consumidor tem direito de restituição por eventuais prejuízos causados por falhas no fornecimento de energia elétrica? Queimou um eletrodoméstico, perdeu uma cara que estava na geladeira? Tem sim, Eduardo. E não importa o motivo, pode ter sido inclusive uma descarga elétrica, um raio que caiu, o consumidor tem direito de ser ressarcido por aquele dano no aparelho elétrico. Para isso, ele tem que solicitar o ressarcimento para a companhia, pode ser pelo telefone, pode ser pessoalmente nas agências de atendimento ou qualquer outro canal disponibilizado pela distribuidora. E aí a distribuidora vai ter 10 dias para vistoriar o equipamento e mais 15 para informar o consumidor se ela ressarce ou não. Se ela não ressarcir, o consumidor pode procurar a ANEEL e pode entrar na justiça. O consumidor deve informar quando há uso de equipamento elétrico essencial à vida em sua residência. Tem um respirador e que sem ele a pessoa morre. Ele tem que avisar a CEMIG? Tem que avisar a CEMIG e aí a CEMIG vai cadastrar na conta dele, vai registrar a comunidade consumidora cadastrada para aviso preferencial. Ou seja, toda vez que for ter qualquer tipo de interrupção para manutenção na rede, alguma coisa, a CEMIG vai ter, a companhia elétrica vai ter que informar o consumidor para que ele se prepare, porque ele não pode ficar sem energia. A propósito, doutor, qual que é o prazo para uma concessionária atender o pedido de ligação de uma unidade consumidora? Eu mudei, eu quero luz, qual que é o prazo? Hoje, para unidades consumidoras do grupo B, que são aquelas de baixa tensão, é o normal, né? As residências na zona urbana é de 2 dias, Eduardo. Era de 3, agora com a resolução 414 caiu para 2 dias. O sujeito não paga a conta, a CEMIG pode desligar a luz dele? Eduardo, isso vai ter muita discussão no nosso meio jurídico, se por ser um serviço essencial ele pode ser descontinuado, ou seja, ele pode ser interrompido, ainda que pelo não pagamento, mas prevalece o entendimento de que pode sim, desde que a CEMIG comunique ao consumidor com 15 dias de antecedência que vai haver o corte. Agora, ele está com a conta atrasada e pede um serviço lá. Quero que venha aqui fazer não sei o que, não sei o que. Tem direito? Eduardo, a companhia ela pode condicionar a execução dos serviços de religação, por exemplo, à regularização dos débitos. Então pode sim. O que não pode é a companhia condicionar o encerramento do contrato à quitação dos débitos. Ou seja, o consumidor tem direito de cancelar o fornecimento ainda que ele esteja inadimplente. A distribuidora, ela deve avisar quando vai interromper. Haverá corte de energia nesta rua no dia tal de tantas às tantas horas? Deve sim. Sempre que a companhia for interromper o fornecimento, porque é um serviço público, não pode ser interrompido, mas há algumas exceções em que poderá.
Então ela tem que avisar o consumidor por escrito, com data e horário de início e término da interrupção, e avisar com antecedência mínima de 72 horas por escrito ou pelos meios de comunicação em massa, jornal, etc. Ô, doutor, tem um negócio que a gente precisa de deixar a pessoa bem informada dessa relação de consumo, gera muita dúvida, muito incrível. É bom que o senhor venha aqui, que o senhor conte pra gente esse detalhe, mas é bom também que a gente informe. Por exemplo, tarifa social, um negócio todo mundo. O que é tarifa social? Tarifa social de energia elétrica é um benefício criado pelo governo federal. É um desconto no pagamento da conta de energia elétrica para famílias de baixa renda, cujos domicílios consomem até 220 kW por mês, Eduardo. Então, por exemplo, para consumo mensal de até 30 kW, o consumidor tem desconto de 65% na sua conta. Entre 31 kW e 100 kW, até 40% de desconto na conta. Bacana. Quem precisar falar com o doutor Bruno Lever, como faz? Pode entrar no site www.consumaseusdireitos.com.br. Lá tem dicas, vídeos. Consuma Seus direitos. Consuma seus direitos. E lá, além de vídeos, notícias e dicas de direito do consumidor, podem entrar em contato comigo, deixar uma mensagem e eu respondo. Vou ter o maior prazer em atender a quem quiser. Bruno Lever, que é advogado e membro da Comissão de Direitos do Consumidor da OAB-MG. Prepare-se, em junho nós vamos fazer um evento na OAB. Vamos. Defesa do consumidor. Defesa do consumidor. Bacana demais! Aqui, filho, 1h47, lembrando a você que na Ótica Carijosa você tem lentes multifocais.